No mundo dos negócios, o grande desafio não é apenas consolidar uma marca de sucesso, mas orquestrar uma holding multimarcas sem perder a essência que as tornou únicas. Para quem busca escala, o jogo real não está apenas na diversificação do portfólio, mas na engrenagem invisível que sustenta a operação e protege a eficiência de cada unidade. Bruno Gorodit vem decifrando essa lógica. Sócio fundador do Grupo Ímpetus, ele comanda 6 marcas distintas, como Espeto Carioca e Mané, somando 118 unidades e um faturamento de 250 milhões de reais. O diferencial do Bruno foi decidir que, para ser grande na ponta, ele precisa dominar a origem. Ao verticalizar sua produção, ele transformou a logística em sua maior barreira de defesa, garantindo que o franqueado foque na experiência do cliente, enquanto a holding resolve os gargalos de suprimento. Hoje vamos entender mais sobre gestão de multimarcas com alguém que escala 6 identidades diferentes sem perder a alma do negócio. Bruno, o mercado está na escuta, seja muito bem-vindo ao Marketing Motion. Pô, grande Júlio, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um privilégio poder falar um pouco sobre os nossos negócios, né? Como que esse ecossistema que a gente montou tá funcionando. Desafio imenso que a gente tem aí de manter a cultura de cada marca, a gente vai falar um pouco disso. E como que a gente consegue, dentro de uma holding, dentro de um grupo, que é o Grupo Ímpetus, ter um pouquinho da essência de cada uma dessas marcas e de uma parte do fundador de cada uma delas. Então, é um privilégio a gente poder falar aqui e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bruno, sem dúvida um desafio. A gente vem passando, né, por diversas oscilações na economia, política, e montar um grupo a curto prazo, como vocês, né, vocês começaram o negócio lá por 2012, 2013, né, que vocês se estruturaram, franchising, e vocês estão no segmento, cara, que é muito concorrido, que é o do food service. Qual é o maior desafio de estar dentro desse segmento para ter uma estrutura de uma holding com 6 marcas? Olha, o principal desafio que a gente tem hoje para a gente conseguir ter um bom resultado com cada marca são as pessoas, né? É um desafio imenso que a gente vive hoje. O mercado de trabalho tá cada vez obrigando a gente a decifrar aí um pouquinho dos desejos de cada geração, essa diversidade. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem várias gerações ao mesmo tempo ocupando espaço de trabalho. Mas se a gente puder olhar um pouquinho lá para trás, e só para lembrar aqui para a turma, né, a primeira marca que o grupo criou, que a gente fundou, a primeira marca chama Espeto Carioca, e naquela época, em 2011, você falou 2012, 2013 a gente entrou no franchise, mas em 2011 a gente nasce, e a gente já nasce com o desafio de padronização, né? Como somos, todas as nossas marcas, elas têm essa mesma característica de ser uma marca franqueadora. Um dos grandes desafios do franchising é a padronização. Então, lá atrás, quando a gente nasce sem a intenção de crescer como rede, a gente já tinha uma ideia de padronização, mas a gente não tinha a ideia de virar uma rede. A gente abriu a primeira loja, foi um sucesso, veio a segunda loja, em pouco tempo depois um pouquinho mais à frente a terceira. Em 3 anos, praticamente, a gente tinha 2 anos e meio, 3 operações, uma delas muito forte. E aí a gente fez com um grande guru, que está aqui, né, comigo, o nosso estudo de viabilidade para a gente entrar no mercado. Então, desde aquela época, cara, o desafio sempre foi apresentar para as pessoas como que a gente gostaria que elas fizessem aquele negócio andar. Ou seja, como que a gente opera aquele negócio, como é o atendimento, como é o tom de voz. Então, o desafio, quando eu falo desafio das pessoas, não é por questão de mão de obra escassa, a gente até está vendo um pouco isso hoje em dia, mas é como que a gente vai
transferir para o nosso colaborador a cultura que a gente quer, o formato de atendimento e serviço que a gente quer, para que ele possa fazer isso com o nosso cliente lá na ponta. E aí, no meio disso tudo, depois de uns anos, entraram os franqueados, né? Então, o desafio ele vai aumentando porque a gente precisa transferir essa cultura, esse tom de voz, essa persona que cada marca dentro do grupo tem, lá para a ponta, para o nosso colaborador que está atendendo um cliente lá na ponta e tem que fazer esse cliente se sentir acolhido dentro daquela marca, com as características que aquela marca tem. Então, eu diria que o primeiro grande desafio seria esse, Júlio, assim, a gente fazer esse brand book de cada marca ser interpretado lá pelo nosso garçom ou atendente que está lá na ponta e que vai, obviamente, criar uma experiência para o nosso cliente. E quando vocês começaram, eu lembro, né, porque eu participei desse processo, mas internamente, quando vocês começaram, Espeto Carioca, né, era a única marca. Lá atrás, em 2011, 2012, vocês, cara, vamos expandir o Espeto Carioca. Aí vocês estavam no mindset de vocês com uma marca, tá? Ao longo dessa trajetória, vem vindo 5 outras marcas. O que muda na cabeça do empreendedor? Qual é o gatilho que faz com que ele queira tornar um grupo para ter mais marcas? Cara, isso foi um pouco orgânico, assim. Se eu te responder que a gente planejou chegar a um grupo, assim, fazia parte do nosso plano, não. Na verdade, quando a gente abre a primeira loja lá atrás e depois a segunda, a terceira, a gente faz um projeto em conjunto com você, com a tua empresa, e se lança no mercado como franquia e começa a crescer, a gente já tinha ido um pouco longe dentro daquilo que a gente tinha previsto no início. Só que aí o mercado começou a olhar para a gente fez um crescimento rápido, né, no mercado, e o mercado começou a olhar para a gente como, cara, o que esses caras fizeram para chegar até aqui e terem sucesso? O mercado reconheceu que a gente estava tendo sucesso, até porque a gente estava crescendo e dando resultado para os nossos franqueados e para a gente mesmo, né, para as lojas próprias. E aí a gente começou a ser assediado pelo mercado, né? Algumas marcas que estavam surgindo, que tinham o mesmo porte que a gente ou eram menores, queriam se associar a gente para que a gente pudesse fazer algum tipo de transferência de know-how com eles, enfim, alguma coisa como uma joint venture, por exemplo. Mas a gente nunca pensou nisso como assim, não, vamos agora dar um passo 2, adquirir uma nova rede e transformar essas duas marcas ou essas duas redes num grupo. Foi um pouco orgânico. A gente, num bate-papo com um empreendedor, com os dois fundadores da marca Bendito, né, que hoje é Momento Bendito, a gente enxergou neles ali algumas características similares, pontos ali, né, de conexão, e eu percebi que eles estavam precisando ali de mais estrutura. E aí eu até sugeri a eles, falei, olha, eu acho que o que vocês estão precisando... Era um bate-papo completamente sem a intenção de se juntar. Eles queriam tirar dúvidas comigo, que na época era um franqueador em crescimento, e eles estavam buscando entender um pouco as dores. E aí, no final do papo, eu falei, cara, sabe o que eu acho? Que vocês estão precisando realmente de um sócio. Mais do que entender um pouco do mercado, como tá, etc., vocês precisam de um sócio. Aí os dois, eram um casal, é isso mesmo que a gente quer e tal. Só que na hora, eu até falei, olha, eu vou até ver se os meus sócios têm interesse, mas eu não estava levando para frente na intenção da gente se juntar, era ver se os meus sócios queriam investir no projeto deles. Só que daí, cara, a conversa foi evoluindo e a gente acabou fazendo a aquisição do Bendito, que na época já veio para gente o Bendito, uma rede com 5 unidades e uma fábrica de cookies e brownies, e a gente não tinha ainda pensado em um grupo. A coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, as 4, 5 lojas viraram 10, e a gente sempre pensando, a gente acho que acertou um pouquinho a mão aqui, porque a gente manteve o crescimento do Espeto Carioca e fez o crescimento do Bendito também acontecer. E aí, mais uma vez, marcas vindo até nós, pensando em se juntar. Cara, a gente assim, não... A gente queria dar foco muito no Espeto, mas quando veio o Bendito, a gente tomou gosto por isso. A gente falou, olha, acho que dá para a gente fazer isso de uma maneira mais estruturada. E na época ainda do Espeto e do Bendito, e da fábrica, que se chamava OMG,
a gente fez a aquisição de um frigorífico. Lá em São Paulo, um frigorífico que era um frigorífico todo preparado somente para frango, desossa de frango, enfim, estava desativado. A gente fez a aquisição dele e transformou esse frigorífico no frigorífico para a produção dos nossos espetinhos. E ali a gente tinha 4 unidades de negócio. A gente tinha a franqueadora Espeto Carioca, a franqueadora Bendito, a fábrica OMG e o novo frigorífico que a gente tinha acabado de adquirir. E aí a gente começou a falar mais em grupo. Ali esse assunto começou a se tornar um pouco mais maduro, sabe? Aí a gente cria o nome Ímpetus, a gente desenvolve um pouco ali o que está por trás, né, desse nome, o que a gente busca, quais são os pontos em comum que tem nos fundadores das duas marcas, enfim, para a gente começar a desenvolver. E aí, cara, veio a pandemia em 2020. Isso aí que eu tô falando aconteceu em 19, mais ou menos, tá? Meados de 19 pro final. E em Sim. 2020 veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, né, aquele caos que eu não preciso aqui lembrar, principalmente para o nosso setor de alimentação, que foi um setor que teve que se reinventar em vários pontos. A gente, por exemplo, teve que fazer delivery. Nunca tínhamos feito delivery, porque éramos bares, né? Não era muito comum. A gente teve que fazer uma virada ali em 30 dias, botar todas as lojas plugadas no delivery. Então foi bem emocionante. E aí a gente faz a aquisição do Mané em 2021, né? Um pouquinho depois do auge da pandemia, a gente faz a aquisição do Mané. E aí, com a aquisição do Mané, que é uma rede de botecos, a gente começa a falar mais do Ímpetus. A gente começa a trazer mais a marca Ímpetus. E aí a gente começa a usar as marcas no institucional de cada uma delas, mas a gente começa a criar também um conceito de uma marca que pertence ao grupo Ímpetus. Então foi assim, cara, foi uma coisa um pouco orgânica. Quando a gente viu que estava tomando a proporção que começou a tomar, é que a gente começou a dar um olhar um pouco mais organizado e profissional ao Ímpetus, tá? Foi quando a gente trouxe uma agência que fez o brand book do Ímpetus, que desenvolveu para a gente algumas aplicações, que fez o site institucional, e aí a gente começou, sim, a trabalhar o Ímpetus como um grupo, e aí como se fosse uma chancela ali das nossas próprias marcas, entendeu? Você então diz que no início isso foi meio provocado por uma conversa informal, né? E isso teve um ganho de visão quando você trouxe para dentro da tua empresa, e aí começou a ter essa organização. Onde que eu quero chegar? Muitas vezes as oportunidades aparecem sem um planejamento, né? Você não vamos planejar aqui, conversar com um casal que tem uma operação, 5 operações, que pode ter ali um interesse nosso. Às vezes, muitas oportunidades, seja para quem está começando ou para quem já está estruturado, acontece na informalidade, num papo, e ali você vai construindo. E vocês construíram algo grandioso. 6 marcas. Hoje, não só as marcas devem procurar vocês, como vocês devem ter um time, né, de análise do mercado para ver se faz sentido ter aquela marca pertencendo ao grupo Ímpetus. Existe esse olhar hoje para crescer o grupo, ou existe a estratégia de solidificar as 6 e depois ir aumentando mais marcas? Existe uma estratégia de validação, sim. A gente recebe pelo menos uma pessoa interessada por mês ali, uma marca interessada por mês, se oferecendo assim para, né, a gente estudar o case. Para bater papo, conversar, apresentar, due Exatamente, diligence. exatamente. A gente, 100% dos casos a gente escuta, né? A gente não nega de cara nenhum caso, a gente sempre escuta, entende um pouquinho mais. É até um papel mais meu na sociedade, na parte de execução lá da empresa. E aí, em cima, né, do que a gente ouve, a gente entende se tem um match ou não tem um match. O que a gente começou a fazer, cara? A gente nasce como Espeto Carioca, beleza. Aí vem o Bendito, que é uma rede de café. Ou seja, pô, não tem nenhuma relação direta, apesar de as duas serem de alimentação,
a fortaleza, né, assim, a força maior, o crescimento, o vetor maior de crescimento é em relação aos bares. Depois vem o Mané, que também é uma rede de botecos, aí sim se adequando mais à questão da linha dos Mais bares, tem mais sinergia. sinergia. E aí a gente veio trazendo o Boteco Seu Rufino, que era o boteco original, mas por questão de briga de marca ali, de NPI, a gente teve que adotar o Seu Rufino, que foi até super positivo, assim, a gente acaba homenageando também o próprio fundador, que tem ali muito, muito do espírito do Boteco Seu Rufino, tem do fundador ali, sabe, assim, a alma que o Boteco Seu Rufino carrega é muito esse espírito do fundador, de acolhimento de família, de comida, aquela comida gostosa de família, aquele boteco clássico, enfim. Então também na linha do bar. Aí depois a gente vem com a marca Voo de Chopp, que é uma marca que não é uma rede franqueada, é uma rede própria e é uma pegada mais de loja de conveniência, onde a gente entrega para o cliente final a possibilidade dele contratar, por exemplo, chopeira para o seu evento, outros produtos, né, para fazer um churrasco em casa, enfim. Existe um modelo no Brasil que é o Brahma Express, né, muito conhecido, né, onde você pode alugar a chopp, comprar outros produtos, e a Heineken, que é a nossa parceira de negócio, que é, né, a nossa grande parceira, ela não tinha esse modelo hoje estruturado, principalmente no mercado do Rio de Janeiro. E aí eles pediram para a gente montar e foi montado, então, esse projeto chamado Voo de Chopp. Então já está com 6 operações. Nasceu em dezembro de 24 e já está com 6 operações próprias aí em 2 estados, Rio de Janeiro e Minas. Então, no final do ano passado, final de 25, a gente fez a aquisição da Sirene, que é uma rede. Na verdade, fala Sirene. Depois o Lucas, que é o fundador, vai me matar. Francesa? A Sirene em francês significa sereia. E a Sirene, ela tem uma pegada de frutos do mar. Ela é uma rede de bares com essa pegada de frutos do mar, né? O carro-chefe é o fish and chips, mas tem lá o sanduíche de polvo, tem o hambúrguer de salmão e outros produtos mais aí. É um nome francês, mas o principal produto é inglês, né? Que é o Exatamente, fish and exatamente. chips, geralmente é E a inglês, né? inspiração foi australiana, olha que loucura, né, cara? O cara se inspirou lá na Austrália, muito doido isso. Ou seja, é bem brasileira. Total. Uma marca bem brasileira. Total, cara, total. E aí, assim, cara, a gente. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou por uma questão até de afinidade e gestão, né, comum, trazer para dentro do grupo as marcas que têm essa pegada do bar dentro do DNA. E aí, pô, mas o Bendito não tem isso. O Bendito é o nosso queridinho. A gente brinca que o Bendito, ele adoça todas essas marcas aí. Mas, de fato, hoje, quando a gente analisa uma marca que entra para o grupo, a gente tem um pouco desse olhar. Cara, ela é complementar ao nosso portfólio, né? Ela agrega ou ela vai competir muito, ela vai tirar muito ali a atenção de uma das marcas. Então, a gente, por exemplo, já foi procurado por redes de pizzaria e redes de sushi. A gente poderia ter um modelo de negócio de sushi com uma pegada mais bar. Até então, não chegaram para a gente com esse modelo, né? Já chegaram um restaurante tradicional de sushi e tudo mais, assim como com pizza, a mesma coisa. Mas não impede amanhã de ter sei lá, vai que surge um bar, um conceito super legal, super transado, que serve a pizza, que o carro-chefe é a pizza. Então, assim, a gente está sempre olhando para o mercado e ouvindo o que o mercado está trazendo para a gente de oportunidade. Só para finalizar essa parte, né? O Sirene, a gente finalizou o contrato, a gente fez a aquisição e o contrato assinado em dezembro de 2025, mas a conversa com a Sirene começou em janeiro de 25. Praticamente um ano conversando, negociando, olhando, Tem due experimentando. diligence, tem levantamentos, Exatamente, analisando definições, todos os acordo de números, sócio. fazendo a diligência neles. Então, foi um período de quase ali 10 meses, 10, 11 meses ali para a gente efetivar, né? Então, hoje a Sirene está dentro do grupo, uma marca que a gente realmente enxerga como super complementar ao nosso portfólio, mas passou ali por um tempo de namoro longo, sabe?
Tem que ter, Claro, né? A gente precisa claro. conhecer os sócios, a gente tem uma posição ali em que os sócios, pelo menos um sócio fundador fica na marca, né? Às vezes tem uma sociedade com 3, com 4, com 2. Então, pelo menos um sócio fundador precisa estar na marca para a gente trazer, através dele, a cultura da marca, né? O tom de voz que vai ser usado, a persona, enfim, e aí são os desafios que eu Você posso... mantém a cultura do empreendedor, né. Eu ia entrar, nesse ponto, o Dei Bruno. o gancho, dei o gancho. Vocês, não, foi ótimo. Vocês, mantêm então o fundador. Legal, manteve a história, né, que eu acho que, toda marca precisa transbordar isso para o consumidor, ainda mais hoje, uma geração que exige isso, né, no ponto de venda. E aí, quando vocês passaram da due diligence, vocês fazem um acordo de sócios? Ou seja, ó, você é o fundador, mas a gestão vai ser do grupo, você vai para o conselho, você tem voz, você tem voto. Como é que é essa parte operacional para que essa marca seja integrada ali nos finalmente? Como é que funciona essa parte negocial e contratual? Então, a gente faz um acordo de sócio, sim, tá? Isso vira um documento. Além, obviamente, da formalidade do contrato social, por exemplo, né? A gente faz um contrato, um Claro. memorando de entendimento, né? Que a gente faz, e que o sócio, ele, tanto no contrato social quanto nesse memorando, a gente sempre faz a aquisição de 50% ou mais, e a gente sempre traz que a gestão do negócio passa a ser do ímpetus. Não é o ímpetus, o Bruno ou o Leandro, o sócio do ímpetus. Não. É o board do ímpetus, né? Hoje, eu, o Leandro e a Ariane, que é a sócia do Mané, fundadora do Mané, nós compomos o conselho do ímpetus. Mas debaixo do conselho a gente tem lá a Fabiana, que é a CEO, a gente tem os outros diretores que tocam o dia a dia da operação. Então, todas as marcas que estão no guarda-chuva ímpetus, eles são geridos pelo time ímpetus. Então, vou dar o exemplo recente da Sirene. O Lucas, quando a gente conversou, a gente explicou tudo isso a ele e, obviamente, ele entendeu cada área, né? O que cada área faz. Onde entra, então, o fundador nessa operação toda? O que a gente faz? A gente criou o que a gente chama de head de marca. Então, o Lucas, ele é o head da marca Sirene. Qual é o papel desse cara dentro da organização? Esse cara é remunerado, ele tem um prolabore, uma remuneração, mas ele fica conectado direto à CEO. Então ele é como se fosse um cross ali, não é cross, ele está no nível ali par da CEO, mas ele não manda na equipe, quem manda é a CEO. Como que ele interage? Operacionalmente, tá com a executiva, que é a CEO. Exatamente. Como que ele interage, então? Ele visita as lojas, ele é um embaixador da marca, ele visita as lojas, ele conversa com o franqueado, ele escuta os franqueados, ele traz as ideias de mercado, as tendências de mercado, ele olha muito para a questão do marketing, apesar de não ser o especialista em marketing, mas ele traz as ideias, ele olha para os concorrentes dele. Então, ele tem um papel ali muito de fomentador do desenvolvimento da marca mesmo, né? Que, na verdade, é o que ele já vem fazendo. Esse cara ele criou a marca, ele desenvolveu a marca, ele sabe exatamente o público-alvo da marca dele. Então, ele tem um papel de não deixar o time ímpetus... Ele é o termômetro, exatamente. Ele fica como o termômetro de, a gente tem uma inovação, o que você acha a tua visão? Aí a visão dele é apresentada e a CEO considera ou não considera, mas a última voz, por esse memorando que vocês fizeram, parte da CEO. Exatamente. Né? O que faz todo sentido, isso fortalece muito a estratégia, porque a CEO ela não vai muito na inovação e coisas mirabolantes, assim como o fundador também preserva a cultura. Então, é uma excelente estratégia de negócio. Exatamente. E aí, assim, por exemplo, uma campanha de marketing, né? O time de marketing, ele recebe todo o briefing de campanha, conversa com a agência, passa para a agência, enfim, aí bolam a campanha. O time de marketing traz essa campanha para validação da diretoria e, junto com a diretoria, a gente tem o fundador e até o conselho, dependendo da campanha, o conselho participa junto. Então, todas as campanhas das marcas, pelo menos o fundador, junto com a diretoria, né? Mas pelo menos o fundador, ele vai participar, porque ele
ele vai enxergar se aquilo ali faz sentido, se está dentro da estratégia de marca que ele sempre pensou, dentro, né, como falei, do tom de voz e tudo mais, né, dentro daquele brand book que a gente desenvolveu, entendeu? Sim. E toda a equipe, você então tem uma CEO e tem os representantes das marcas, são preservados, né? E a equipe operacional é uma só ou você divide uma equipe por marca? Como é que é essa gestão no dia a dia? Boa, boa. Essa pergunta todo mundo faz, cara. Realmente é um ponto. A gente cria ali áreas que são áreas comuns, por exemplo, RH, financeiro, são áreas que não muda muito. Independente do tipo de marca que você está trabalhando, o financeiro vai ter o mesmo processo e o mesmo fluxo de trabalho, né? Vai gerar os boletos dos nossos franqueados para pagamento de royalties, vai fazer todo o pagamento de colaboradores, assim como o RH também. Ele tem lá um papel muito de trabalhar o clima, mas aí o clima é organizacional, independente da marca que está ali embaixo. Então, a gente tem áreas que são áreas que eu chamaria de como se fosse um centro de serviço compartilhado, um CSC, e existem áreas que eu preciso ter o especialista ali. Então, dentro do marketing, eu tenho, por exemplo, uma house, né, lá dentro. Então, na house, lá no nosso marketing, eu tenho lá vários designers. Esses caras, eles trabalham como se fosse uma agência mesmo. Eu vou demandar para o cara e o cara não precisa ser o especialista naquela marca. Ele, como ele é o especialista no design, então ele vai, dentro do briefing, ele vai trabalhar. Porém, quem está pedindo isso para ele, que aí sim entra a figura do coordenador da marca, o coordenador de marketing da marca Mané, o coordenador de marketing da marca Espeto Carioca. Então, esses coordenadores, sim, trabalham especificamente para aquela marca. Então, do ponto de vista de governança, e até na questão financeira, como é que a gente faz? Tudo aquilo que a gente enxerga que é cross e que não depende especificamente do cara ser especialista, a gente faz um rateio de pagamento dos custos operacionais, né, da nossa franqueadora. Tudo aquilo que tem a necessidade de ser especialista, de ser focado naquela marca, ou seja, eu tenho um profissional específico que é o coordenador de marketing da marca Espeto. Esse profissional ele é remunerado 100% pela franqueadora Espeto Carioca. Então a gente até fez dessa forma. Por exemplo, eu tenho diretor de operações. O diretor de operações ele é rateado, mas dentro da área de operações eu tenho os consultores. E eu tenho ali treinadores e consultores especializados na marca X, Y, Z. E aí esses caras têm uma remuneração daquela marca. Então foi assim que a gente dividiu lá dentro, né? Tanto para trabalho quanto para a parte de custos, investimento, remuneração. Ô Bruno, a gente sabe que a Heineken é uma parceira do Ímpetus, né? O qual vocês têm uma parceria aí muito bonita, né? O Espeto foi um dos protagonistas de alavancar a Heineken no Brasil e eles reconhecem isso. Eu me lembro que no Rock in Rio do ano passado eles fizeram um videoclipe com o Espeto, né? Dando esse certo depoimento de gratidão a vocês. Faz parte da estratégia do Ímpetus em todos os negócios que vocês adquirem a Heineken estar como a cerveja padrão, a cerveja homologada e oficial? Sim, sim. A gente, como você bem falou, né? A gente trouxe, em 2017, a gente trouxe a Heineken para o Rio de Janeiro, numa época que ela não tinha tanta força no mercado do Rio. A Amstel, que é uma das marcas da Heineken, que é uma marca mais de combate, né? Um produto mais barato. Tinha 2 anos de Brasil apenas, então para a gente foi uma aposta, assim, uma virada de chave que deu muito frio na barriga, muitas noites em claro, franqueados apreensivos, mas quando a gente Vocês estavam com o que era antes? Ambev, era Brahma, né? Chopp Brahma. Era a Brahma. A gente sempre trabalhou com cervejas especiais. Então a gente tinha a Stella Artois, a Budweiser, a original garrafa. Então assim, e o Chopp Brahma, né? Que é famosíssimo, todo mundo fala e tal. Quando a gente começou a virar
A gente na época estava com 25 operações. A gente virou as 25 operações, né? Todo mundo ficou apreensivo, né? Como vai ser a aceitação do público? Mas, cara, assim, é engraçado porque a Amstel, ela tem uma formulação que é puro malte. Já o Chopp Brahma, ele tem uma formulação que é cereais. Então, na formulação do Chopp Brahma tem lá arroz, milho, malte também, mas no puro malte é só o malte. E quando o cliente começou a Sim. beber o Amstel, e foi uma coisa que a gente não tinha estudado, o cliente começou a consumir mais, porque a gente percebeu que por ser puro malte, demorava mais para empapuçar o cliente, ou seja, ele consumia mais comida e mais bebida. E aí a gente começou a ver a venda tanto de comida quanto de chopp subir por conta disso. Cara, foi assim, foi impressionante. A gente, nos 3 primeiros meses, a gente teve um crescimento de faturamento em chopp de 23%, assim. Foi uma coisa que a gente não acreditou. A gente falou, cara, como assim, cara? E por trás disso, a gente teve um parceiro, que foi a Heineken, que ajudou a gente a ganhar uma capilaridade e a crescer rápido, coisa que a Ambev, com toda a estrutura que ela tinha na época, não conseguia, né? Talvez até pelo tamanho da Ambev, a Ambev na época tinha 89% de market share. Hoje, a Ambev deve ter menos de 80%, deve ter caído aí mais de 10 pontos aí, percentuais. A Heineken ganhou muito espaço, enfim. E hoje a gente tem uma parceria tão forte que a gente negocia com essa marca que vai entrar para dentro do grupo, já deixando muito claro para a marca e também alinhando com a Heineken que a gente está trazendo um novo parceiro. E para a marca a gente avisa, cara, a gente vai trocar. Se você é Ambev ou se você tem uma outra parceria, a gente vai. É uma premissa hoje da nossa negociação a gente fazer. Já faz parte da tua Já faz estratégia, né? parte. Inclusive o nome. O Boteco Seu Rufino, né, que eu estava falando que a gente teve uma questão do INPI, a gente juntou a fome com a vontade de comer, porque chamava Boteco Original, né, que fazia menção à cerveja original, e quando a gente foi fazer a busca no INPI para confirmar a marca, a gente viu que a gente teria problema ali para brigar. Então, o que a gente preferiu fazer? Porque já existia em São Paulo, existe, na verdade, um bar chamado Bar Original. Então a gente falou, cara, dificilmente a gente vai conseguir ter o nome Boteco Original, né? Vai brigar ali, enfim. Então a gente preferiu, e também em parceria, em respeito à parceria com a Heineken, a gente falou, cara, vamos mudar logo a marca, a gente mata dois coelhos com uma só pancada, porque a gente tira a questão do nome original, que remete à cerveja original, e de certa forma a gente é parceiro Heineken, e a gente também elimina aí qualquer tipo de risco de conflito, de atrito. Então, assim a gente fez, e os fundadores, na época, adoraram, inclusive, porque né, fez ali, honrou o nome do pai, né, do Seu Rufino aí, que dá nome à nossa rede. Então, tem essa pegada aí, essa parceria muito evidente para quem está querendo entrar em parceria conosco, entendeu? Ô Bruno, você falou um pouco da organização, né, do organograma, que você e teus sócios estão no conselho. Mas lá atrás você era executivo. Como é que foi se preparar para sair, né, ou seja, desapegar do operacional e ir para um cargo onde você é deliberativo, mas você não está ali no dia a dia? Como é que foi o desapego e se preparar para isso? Primeiro que a gente tem que se espelhar em empresas e pessoas que são referências. Eu tive e tenho, né, nessa minha trajetória e nesse desafio que eu vivi, saindo na época, eu era gerente de projeto, era PMO na Oi, trabalhava com projetos de TI, e fui convidado pelo Leandro para né, participar desse projeto do Espeto, quando nasceu o Espeto. Mas o que me trouxe até aqui, que eu falo, foram as pessoas com quem eu me conectei. Então, eu acho que eu sempre fui muito estudioso, eu sempre fui muito curioso e sempre tive muita humildade, cara, para aprender com as pessoas que são as referências do mercado. Você é uma das referências que sempre me guiou, Obrigado. né? Eu sempre falei isso para as pessoas, as entrevistas que eu já dei em podcasts, né? Que você é o meu guru nessa parte empresarial, nessa parte da minha trajetória profissional, inclusive, dentro do franchising principalmente, né? Eu tenho muito você como espelho, né?
Não é porque a gente está aqui na frente, você sabe disso. Mas assim, além disso, eu também olho para empresas que são referências, né? E o mercado oferece hoje muita informação bacana, né? Então, eu acho que tem que ter Verdade. curiosidade. A pessoa que está empreendendo e que precisa se desenvolver, porque não adianta você empreender, cresce um pouco e para, né? Se você parar, você vai ser engolido, não tem jeito. O mercado, ele está em constante evolução. Então, a pessoa que está no mercado e está empreendendo, ela precisa ter essa fome de aprendizado, ela precisa querer mais, sabe? E o conhecimento, ele não guarda espaço, cara. Então, pô, a gente tem tanto acesso hoje a conhecimento, tanta coisa boa. Tem coisa ruim também, né? Mas tem tanta coisa boa, cara, que o mercado produz e entrega, e muito desses conteúdos você não tem custo nenhum financeiro, você tem só o teu tempo, que é um investimento também. Mas eu sempre procurei, Júlio, olhar para o mercado e olhar, cara, quem são as referências desse mercado, né? Não só no mercado de alimentação, né, no mercado de franquia, mas também dentro do meio empresarial, né? Quem são os empresários que são destaque, que têm valores que condizem com os meus valores, né? Que fazem, que agem da forma que eu acredito que tem que agir. Então, porque também existem os casos que você olha e você fala, cara, legal, o cara é bem sucedido, o cara tem sucesso, mas, pô, eu não me conecto com esse cara, sabe? Ele tem uma forma de agir, uma forma de pensar que não bate com os meus princípios. Então, acho que tem um pouco dessas questões que eu falei, cara. E, e, e você falou que você é um cara estudioso e realmente conhecendo o teu currículo, aonde você chegou antes mesmo de estar dentro do Grupo Ímpetus, mas fazendo uma comparação para o cara para o empresário que está ali pensando em expandir, hoje, com a vivência que você tem, com a jornada que você percorreu, o networking, ele vale mais do que um livro? Pô, eu acho que vale, cara. Eu acho que vale. Eu acho que. Cara, eu acho que vale. É engraçado perguntar isso, né? Uma das coisas que eu mais me inspirei em você foi exatamente o teu networking, né? Você sempre teve uma entrada, né? Uma penetração em vários mercados, né? E eu sempre olhava para isso com admiração, né? Cara, um dia eu preciso chegar, né, nesse patamar. Ainda tô galgando ainda, mas eu Não, entendo. hoje você já passou, Não, pô. não passei ainda não, mas eu entendo que acho que o discípulo tem que superar o mestre. Ainda vou chegar lá, calma. Mas eu entendo que o networking, ele ajuda muito, cara. Muito, muito. E aí, tem pessoas que têm um perfil mais comunicativo e outras, né, pessoas mais envergonhadas, pessoas que não gostam tanto, né, dessa coisa da conexão e tal. Mas para mim, que lá atrás, no início da minha vida profissional, tinha uma certa dificuldade até de me posicionar em público ou de falar, eu era uma pessoa envergonhada, eu fui me desenvolvendo ao longo dos anos e hoje, cara, eu vejo como isso foi bom, sabe? Eu poder conversar com qualquer pessoa, né? Assim, se você vai para um ambiente e naquele ambiente você tem acesso a várias pessoas e tem alguém ali que você admira, que você respeita, que você quer ouvir mais, né? Eu não tenho a menor vergonha em cutucar a pessoa e falar, cara, prazer, eu sou Bruno Goroditi, eu trabalho com esse setor, eu sou assim assado, pô, eu queria te ouvir sobre isso, eu gostei muito. Eu hoje faço muito isso, e isso vai gerando para mim esse networking, além das pessoas com quem eu já me conecto, me apresentarem outras pessoas, então você vai abrindo o seu leque de conexões, eu tenho um pouco essa cara de pau também, sabe, cara? Eu bato ali na porta É. e, mais uma vez, com um pouco de humildade, eu vou aprender e ouvir o que aquela pessoa tem ali para agregar, sabe? E esse ponto do networking, né, que se ele vale mais do que um livro, é preciso que a gente seja os próprios autores desse networking. Então esse networking ele precisa ser de qualidade. Não é você trocar cartão, é você buscar a informação, como você acabou de colocar,
mas também dar a informação. O networking, ele é a troca do que você conquistou com aquilo que você ainda quer estudar para conquistar. Então, quem fala aí de network, não, eu vou ali hoje no jantar fazer um networking, troca meia dúzia de cartões e não leva nada e não deixa nada. Eu acho que o grande empresário, né, o grande empreendedor é aquele que tem a capacidade também de devolver algo, né? E você tem isso, né? A tua formação, a tua jornada mostra que você trabalha e busca esses contatos. Agora, o Bruno, o que é difícil, né? Mas assim, no nosso dia a dia como empresário, é às vezes a gente olhar para o mercado e ver uma pressão inflacionária, a gente vê uma crise de mão de obra qualificada, a gente vê a falência de marcas que em algum momento foram relevantes porque não fizeram o que você pontuou antes de se inovar. Cara, como é que é esse panorama para você que lidera 6 marcas e precisa, né, ter estratégias pontuais para cada uma dessas? É um ponto delicado mesmo, porque eu vou acrescentar a questão inflacionária aí, que aí, dentro dessa questão inflacionária, a gente tem poder aquisitivo, né? Cai muito, né? O consumidor realmente, a gente está vivendo aí nos últimos anos uma crise de consumo. Quem não está enxergando dessa forma, quem só lê uma parte da notícia e não conversa com o mercado, fica um pouco alienado em relação à realidade. Só que eu queria acrescentar, né, nesses pontos, como a macroeconomia, vamos chamar assim, acrescentar a questão de segurança pública, que para a gente impacta muito o nosso negócio. Pô, imagino. 80% das nossas unidades ficam em rua, né? Elas não estão. Eu tenho unidades em shopping center ou em pequenas galerias, mas 80% são lojas de rua, né? E dentro desse volume também de lojas, uma grande parte, mais da metade, quase 70% das minhas lojas ficam no Rio de Janeiro. Então, para a gente, a segurança pública é um ponto muito difícil, principalmente para as lojas que estão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje ainda vive um cenário quase que de guerra, né? Deu uma acalmada depois que o governador fez daquele movimento, enfim, mas ainda é ainda é uma cidade muito perigosa. As pessoas diminuíram a sua frequência à noite nos bares e restaurantes. Então isso, de certa forma, afetou bastante a gente. E a gente tem um outro fator, cara, que bate um pouquinho na gente também, que é o tempo. Tempo, quando eu falo, a temperatura, se tá chovendo, se tá sol. O Porque é o clima, né? clima, obrigado, cara. O clima, porque como a gente trabalha com chopp, bar, a gente precisa um pouco do clima quente, né? A gente precisa ter a vontade de você querer ir pra rua, de você querer beber com a galera, juntar os amigos. Então, a gente teve em 2025 um ano que foi há 10 anos que não chovia tanto. Não é chover em quantidade de água, é em dias contínuos. Então a gente teve ali um ano muito difícil pra gente por uma questão de clima também, que abalou as vendas das nossas lojas, principalmente do Rio de Janeiro. A gente tem aquela música, né, que cariocas não gostam de dias nublados. E é por verdade, assim, cara, quando a gente tem um dia nublado ou chuvoso no Rio de Janeiro, pra gente assim, é o caos, assim, no ponto negativo, sabe? Ô Bruno, você me deu outro gancho, cara. E a gente está falando nesse programa do Marketing Motion muito de gestão da marca, né? Gerir as marcas internamente, organograma, estratégia, quem é que vai, quem é que fica. Só que o ponto de venda é onde o negócio acontece. Então, apesar de você estar no conselho, eu acredito que você continua frequentando as tuas lojas para poder sentir aquela vibração, assim como os teus profissionais devem ter ali uma regra de visitar as lojas, né? Qual é o ponto que eu quero chegar contigo? Você falou do clima, né? Então, o clima
ele oscila e os negócios eles ficam à mercê, às vezes, de um clima bom para a pessoa ir àquele local e usufruir a experiência daquele local, assim como a gente tem a questão da segurança pública, né? Os happy hours nos teus negócios devem ter sido afetados assim abruptamente, né? E aí, aqui já é um curioso que vai te perguntar. Então a gente bota lá na tua gestão 6 marcas, o Bruno tendo que gerenciar a questão de clima, né, que não é uma coisa nova, a questão de segurança pública, que afeta em algumas cidades. E agora eu vou trazer um terceiro ponto. E aí você me fala se faz sentido ou não faz. Tá muito hoje na moda o uso das canetas, né, dos comprimidos de emagrecimento. Você que opera aí marcas no segmento de alimentação, isso já está sendo uma influência no resultado financeiro do teus negócios? Cara, já o GLP-1, né? O famoso GLP-1, né? Que são as canetinhas aí. Já sim. Por exemplo, uma das nossas marcas, que é o Cara, Mané, ela tem um cardápio com muitas frituras. E a gente sentiu ano passado que a venda desses itens de fritura caiu bastante. Então a gente, no início do ano agora, a gente está lançando o cardápio novo do Mané agora esse mês, em maio. E a gente já está fazendo toda a virada do cardápio do Mané com esse foco nas canetinhas. E não só do Mané, né? Isso foi um sinal, não foi nem um sinal amarelo, foi um sinal vermelho mesmo, uma red flag aí que a gente viu com o Mané, mas que a gente vai usar para todas as marcas, porque isso está impactando no mercado como um todo, né? O mercado brasileiro já está sofrendo um impacto sobre isso. E no caso do Mané, que é uma marca que tem muitos produtos com fritura, mais ainda. E aí, cara, eu vou botar uma pimentinha aí, se você me permitir, que claro. a gente teve também o problema, e tá vivendo, não é nem um problema, a gente teve um problema no ano de 25, que foi o metanol, né, nas bebidas alcoólicas, que isso já foi ultrapassado, Putz, abalou um pouco o nosso mercado, sim. No nosso caso, por exemplo, o mercado, as lojas de São Paulo, que foi aonde aconteceram os casos, as lojas de foi o São grande Paulo, cerne, né? foi. Lá a gente teve uma queda de venda de destilado de quase 80%, tá? E essa queda de destilado, ela não teve uma migração assim, não, eu migrei aqui para cerveja, ou eu migrei para o refrigerante, não. A gente teve a queda na venda de bebida destilada e, consequentemente, a queda de faturamento bruto na casa ali de 8%, tá? No período do pico do metanol ali. No Rio de Janeiro foi muito diferente, o Rio de Janeiro sentiu pouco, a bebida destilada no Rio de Janeiro teve uma queda de 6% só nas nossas lojas e não teve queda no faturamento. Então o carioca não ligou muito para isso. Mas então esse foi um fator preponderante também. Só que a bebida alcoólica, e aí tem uma conexão com essa coisa da caneta, ela também está diminuindo o consumo. Ou seja, quem consome a caneta está consumindo menos álcool e a geração mais nova, geração Z, está consumindo menos álcool também. Então a gente tem que olhar para a Exato. questão da comida, trabalhar um cardápio com porções menores, com menos fritura, dar mais opções ao álcool, não, né, não só dos drinks, né? Eu hoje tenho, em todas as marcas, eu tenho drinks não alcoólicos. Mas e além disso, trazer outros shots, outros produtos que não vão ser trabalhados com álcool. Por quê? Porque além de eu ter a questão da GLP-1, das canetas, eu tenho a geração Z que também está consumindo menos álcool, né? Então, é um impacto aí grande para a gente, cara. Por isso, nessa gestão, tem que juntar o time para sempre pensar nas estratégias, né? Se já era uma tendência essa nova geração ela ter algumas preocupações. Primeiro, com a origem do teu produto, né? Segundo, se você tem uma mão de obra, entre aspas, escrava ou que você explora, né, para que ela possa entregar resultados mirabolantes. E o terceiro é a qualidade do produto que você está oferecendo. Então, o consumidor hoje ele é teu fiscal,
né? Ele não é por mais que aquele negócio seja de impulso, o transeunte está andando e fala, eu quero um café, um pão de queijo, um espeto, um show, ele entra e consome e sai, por mais que ele seja assim ainda, ele vai primeiro saber, querer estudar, vai querer entender a tua origem, se você tem essas práticas ou não. Então isso já é uma barreira, Sim. né? Aí vem a barreira do comportamento através das ondas, né? Porque a gente vive no ecossistema e às vezes a onda hoje é a onda de não comer fritura, a onda agora é da caneta, a onda agora, enfim, a gente vive esse momento cíclico. Então, se você não tiver as estratégias, cara, isso, né, prejudica muito e quem vai pagar essa conta é o franqueador, mas também, no teu caso, os franqueados, eles vão começar a sentir no bolso e a pressão vem, né? A gente precisa achar alternativas. Para isso, a gente tem uma relação com o franqueado muito aberta, assim, muito de ouvinte mesmo, porque ninguém é o dono da verdade, né, cara? A gente tem experiência, sim, a gente tem um papel importante na hora que a gente traz a estratégia para a mesa, mas a gente precisa estar sempre aberto, porque às vezes, como você falou, né, tem uma onda e muitas vezes a onda pode ser regional. Eu posso ter uma onda acontecendo no sul e essa onda não vir para o sudeste ou não passar para o nordeste. Então a gente tem um perfil ali muito de ouvinte, a gente está sempre procurando ouvir o nosso franqueado, e a gente tem uma característica também, cara, que eu acho que isso a gente não vai perder nunca, isso faz parte da cultura do ímpetus, porque tem os sócios do ímpetus que pensam e agem assim, que é aquele espírito de startup, de velocidade. A gente está sempre querendo responder rápido ao mercado, mesmo a gente crescendo, tendo um tamanho bacana, a gente procura ter uma certa agilidade para responder ao mercado, até porque, cara, a gente está num mercado muito volátil, um mercado que toda hora tem essas ondas, então a gente precisa ter, o varejo, ele exige da gente essa velocidade, né? A gente tem que responder rápido às vezes, é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente traz isso no nosso DNA, né, de conseguir responder rápido quando tem algum tipo de crise. Então, por exemplo, quando teve o metanol, a gente na época já trabalhava com uma destilaria brasileira que fazia as bases, né, o gin, a cachaça, a vodka, já fazia aquilo com a nossa marca. E a gente, obviamente, até por conta do nosso trabalho ali de supply chain, a gente já tinha visitado fábrica. Então a gente usou muito isso rapidamente para avisar para o nosso cliente que, cara, a gente não trabalhava com aqueles produtos que eram os produtos importados e que estavam sendo transformados ali, né? Eles estavam tirando o original daquela bebida e botando o metanol ali. Muito com as marcas importadas conhecidas e famosas. E então, isso foi bom, foi positivo. A gente respondeu rápido ao mercado, o mercado começou a responder para a gente também. A gente tenta sempre trazer para a mesa o franqueado ou até mesmo os nossos operadores para a gente tomar as decisões rápidas e agir, né? Eu acho que mais do que só trazer o planejamento, é transformar o planejamento em algo que você vai Executar. fazer a ação acontecer. Senão você, é aquela coisa da ideia, você traz a ideia, mas não executa, aquela ideia vai se perder, daqui a pouco você vai engavetar ela de novo. Então, o desafio Ideia boa morre na execução. exatamente. Então, o fato é realização. Você traz, você planeja, mas você também realiza. Então, isso é um ponto que a gente tenta executar sempre, entendeu? E aí, quando você faz as coisas certas e não rápidas, né, fica mais fácil tomar essa decisão, né? Ô Bruno, deixa eu explorar agora a tua visão, porque você é diretor de associações, é conselheiro formado, tá aí no board de outras empresas. Deixa eu explorar uma pergunta que é para aquele empreendedor que ele está iniciando algum projeto, né? O que esse cara não pode subestimar, Bruno? Cara, eu acho que ele não pode subestimar os números, assim. Eu acho que, independente do conhecimento que a pessoa tem, nem todo empreendedor é um exímio calculista ou até mesmo economista, engenheiro, administrador. Às vezes você tem um empreendedor de moda que vem daquela linha ali, né, de criação, enfim.
Mas hoje você tem ferramentas, né, que te auxiliam para tomadas de decisão. Eu não subestimaria os números. Eu de fato Eles não não mentem, né, mentem, cara? cara. E óbvio que quem empreende tem muito da questão do feeling e eu vou fazer e depois eu vejo como eu vou, né, como a coisa vai acontecer. Beleza, eu não tô sugerindo aqui que isso morra. Eu acho que, principalmente no Brasil, né, o brasileiro ele tem muito disso. Mas uma vez que você vai fazer, pense sempre na questão financeira, sabe? Crie os cenários ali. Eu sempre falo, né, de sempre separar o que você vai usar para investimento. Pega um pedacinho dessa grana, eu falo da cultura dos 3/3, né? De você dividir em três, você faz o investimento para começar o negócio. Se o negócio dá uma rateada, precisar do segundo terço, você usa o segundo terço, mas se precisar do terceiro terço, aí eu já não usaria. Eu já deixo esse terceiro terço para você fazer um outro projeto, pensar em outra coisa, para não entrar ali num beco sem saída. Então, eu não subestimaria os números, cara. Mas é difícil, hein? Tem Legal. muita coisa ali que você. Enfim, mas se for para Ah, escolher um, é. acho que seria os números mesmo. E tem que ter uma pessoa que possa analisar esses números, né? Porque o dado por si só ele vai ser dado até que alguém pegue aquele dado e desenvolva uma estratégia, né? Então é importante isso. Meu amigo, a gente está chegando aí no final desse show, né? Esse primeiro programa do Marketing Motion com Bruno Gorodit, que nos deu aqui a honra de dividir a experiência. Mas eu queria terminar te fazendo umas perguntas, aí você responde de bate Tá bom. pronto, para o pessoal Ping-pong, né? conhecer um pouquinho mais. Qual é o teu site? Impetus, com 2t.com.br. Lá dentro tem os sites das outras marcas todas. A taxa de franquia em média das tuas As operações? operações de restaurante, Quanto custa? 65 mil. As operações de quiosque e container, 45 mil. O teu franqueado mais antigo, ele tem quantos anos de contrato com o grupo? 11 anos. Já passou aí 2 É. renovações. Qual é o maior faturamento de uma unidade do grupo? E qual é a marca? É a marca Espeto, faturamento na casa de 850 mil. Por mês. Por mês. Quando você acorda, cara, e coloca o teu pé no chão, quem é o teu guia? Cara, é Papai do Céu, né? Eu acho que já quando eu abro os olhos, eu já faço a minha primeira oração, que é agradecer por ter acordado, por estar respirando e poder levantar, né? Acho que Deus é o primeiro ali, cara. Sem dúvida, né? Sem ele, Porra. não temos um rumo, né? Não, cara, é o que preenche ali qualquer vazio, é o que dá força, é o que traz inspiração, traz energia. Enfim, eu sou muito religioso, né? Então, eu tô sempre buscando me conectar com Deus, porque Deus está em todas as coisas, né? Não é só dentro de uma igreja, né? Ele está em todos os lugares, está dentro de cada um, todo mundo, né? Então, eu tento sempre enxergar dessa forma. E sem dúvida ele teve hoje presente aqui para a gente fazer esse programa. Quero agradecer mais uma vez por a tua disponibilidade, teu conhecimento, muito orgulho do profissional que você se tornou. Acompanho a tua história há mais de uma década, vai fazer 2 décadas, e é um prazer enorme, não só para mim, mas eu acho que para o mercado brasileiro, em ter pessoas com essa tua índole, com essa tua competência, e prazer ter você aqui na Rádio Nova Paradiso, no Marketing Motion, e a gente vai se ver em breve Cara, aí. obrigado ao time da Marketing Motion e obrigado pela oportunidade, né, de estar podendo trocar a experiência. Para mim é uma honra, sempre. Você nunca. Não é um convite, é sempre uma intimação, né? O teu convite, aonde você falar, eu vou estar presente. E quero, né, já de antemão deixar aqui o meu agradecimento aos meus sócios. Eu sempre agradeço diariamente aos meus sócios e à minha família, e estender esse agradecimento aos meus franqueados e aos meus colaboradores, cara, porque esse ecossistema todo é que me dá força para conseguir conduzir o dia a dia, sabe? Então, agradecer a todos eles e agradecer a você, cara,
pela condução, né? Não só aqui do programa, mas pela condução do nosso projeto lá em 2012, se não me engano, quando a gente teve 2012. o início do nosso projeto, né? Eu sempre dou de exemplo que se você começar bem um projeto, cara, demore um pouquinho mais para começar, mas se começar bem, você vai ter mais sucesso, a chance de sucesso é maior. E a gente teve você aí como um guia, né, que lá atrás pavimentou ali uma estrada que foi ganhando ali flores, árvores, o canteiro, pintamos a rua, mas você foi um cara que realmente ajudou a gente a pavimentar isso tudo. Obrigado mesmo, de coração, cara. Só um instrumento dele. Meu amigo, valeu. Fica com Deus. Obrigado, até a próxima. Obrigado, um abraço, gente. Tchau, tchau. Bruno Gorodit nos mostrou hoje que escala sem engrenagem é só ruído. 6 marcas, 118 unidades e 250 milhões de faturamento não nasceram da sorte, nasceram de decisões estratégicas precisas, de quem enxergou que dominar a origem era a única forma de proteger a ponta, de quem transformou a verticalização em barreira de defesa quando o mercado ainda estava olhando só para a vitrine. O Grupo Ímpetus não é uma rede de bares, é um ecossistema construído para durar. E Bruno ainda está longe de terminar de construir. Esse foi mais um Marketing Motion na Rádio Nova Paradiso 89,5 FM. O mundo dos negócios tem muito mais história e a gente vai estar aqui para contar. Nos vemos por aí.